Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Rosiane e estarei passando para vocês hoje a aula de Geografia. Vamos iniciar hoje, com o nosso capítulo novo. É o capítulo que vai trabalhar sobre as transformações nas áreas urbanas e rurais. Estamos lá no livro, na página 207. Vamos também trabalhar um pouquinho sobre os problemas urbanos e a poluição dos rios. Então, peço agora que vocês estejam com o livro aberto na página 207 para que nós possamos estar observando aquelas duas imagens que nós temos ali. Nós temos duas imagens, uma no campo e outra na cidade. E que, infelizmente, isso acontece muito ainda. Nós temos ali a imagem em que nós podemos ver a pulverização aérea de lavouras contribuindo para a poluição dos rios. Triste isso, E temos na imagem ao lado também a falta de moradias, que é um dos principais problemas das cidades brasileiras. Isso nós vemos muito nas cidades, não é verdade? Pois é. Então, olha lá. Nós estamos trabalhando sobre essas transformações. E quem de vocês aí já viu isso na cidade? Pessoas dormindo na rua, sem uma moradia, uma situação muito triste hoje, para nós estarmos vendo. Nós vamos conversar um pouquinho. Quais são os problemas que causam tudo isso? Tanto da parte rural quanto da parte urbana. Como eu mesmo falei, a imagem ali, a primeira imagem, onde nós vemos a pulverização, o que ocasiona? A poluição dos rios. E a segunda imagem é um problema nas cidades brasileiras, na verdade. Vamos então para a nossa página 208. Certo? Vamos lá. E o que diz lá? Que os problemas ambientais e sociais estão presentes tanto no espaço urbano quanto no espaço rural. Você já observou outros problemas diferentes dos que viu na abertura do capítulo? De que forma podemos evitar esses problemas? Então, o que eu quero? Vocês veem ali que vocês têm algumas linhas, para vocês poderem estar escrevendo. Então, o que a prof quer que vocês façam? Eu quero que vocês escrevam quais problemas, o que nós podemos estar evitando para que isso aumente, tá? Então, vocês irão escrever nas linhas ali abaixo, certo? Vou esperar. Vamos parar o vídeo agora um pouquinho, tá? Vocês vão escrever e eu já retomo. Muito bem. E aí? Escreveu? Garanto que você tem uma solução. E quando nós voltarmos, você vai ler para mim a sua solução, E vai ser muito legal, certo? Então, vamos lá. Então, olha lá, gente. Eu peço que vocês observem atentamente o gráfico que nós temos na página 208. Porque nesse gráfico ele está relatando, gente, que a metade da população, a segunda metade, na verdade, da população, em 1960, o Brasil apresentava uma população rural. Acredita? A maior parte da população era rural. Porém, aproximadamente no final da década de 1960, a população rural e urbana se tornaram equivalentes, ou seja, 50% rural e 50% urbana. Cada uma, porém, a partir, a população urbana foi aumentando e a rural, o que aconteceu? Foi diminuindo. Então, nós temos lá que muitos municípios brasileiros, eles tiveram um crescimento muito acelerado e desordenado, ou seja, sem planejamento adequado. Principalmente em decorrência do deslocamento de muitas pessoas da área rural para a área urbana, que isso nós chamamos de movimento de êxodo rural.
Esse processo de aumento da população urbana denomina-se urbanização. Ou seja, muitas pessoas da parte rural vieram para a cidade em busca do que será? Em busca de empregos, de condições de vida melhor, né? E nós vamos ver a seguir o que tudo isso ocasionou. Porém, agora nós temos ali uma atividade, mão na massa, em que você vai precisar responder. Em que ano aproximadamente a população urbana ultrapassou a população rural no Brasil? Você vai estar observando lá no gráfico, tá? E vai responder, foi em 1950? Foi em 1970? Ou foi em 1980? Então agora nós vamos parar o vídeo novamente, você vai estar respondendo e eu já volto com você, tá? Para estar corrigindo essa atividade, ok? Muito bem, voltamos lá. Respondeu? Quem é que respondeu em 1970? Acertou. É isso mesmo, gente. Muito bem. Então, e por que isso aconteceu? As pessoas, na verdade, elas se deslocaram para as cidades em busca de emprego, como a prof falou, né, no início do vídeo. Em busca de emprego e de melhores condições de vida. Porém, isso ocasionou alguns problemas sociais, como o desemprego, a falta de moradia, as favelas e muitos outros problemas, certo? Além disso, as consequências negativas para o meio ambiente, como também a poluição dos rios. Podemos estar observando a imagem que temos ali no nosso livro, na página 209. Então, olha lá. A prof vai ler antes, tá? Sobre a poluição dos rios, para nós entendermos melhor um pouquinho sobre ainda os problemas urbanos, ok? Então, como a prof tinha falado para vocês, as pessoas se deslocavam do campo para as cidades em busca de emprego e de melhores condições de vida. Somam-se a esses fatores a grande concentração de terras e o processo de mecanização no campo, que acabaram expulsando os agricultores da área rural. Com isso, alguns problemas sociais começaram a surgir nas cidades, como o desemprego, a falta de moradia, as favelas, a falta de transporte coletivo para a população, entre outros. O intenso crescimento populacional nas cidades também trouxe consequências negativas para o nosso meio ambiente. Agora, entrando sobre a poluição dos rios, nós podemos ver ali perfeitamente na imagem da página 209, gente. Uma poluição do Rio Negro, né, que fica onde? Em Manaus, na Amazonas. Olha lá o estado que está aquele rio, o quanto de lixo nós podemos estar observando. É correto isso? Não, de maneira alguma é correto, né? Nós precisamos fazer o nosso papel, né? Não fazer isso que está acontecendo. O número de indústrias e de pessoas nos grandes centros urbanos ocasionou o aumento da produção de resíduos sólidos, como restos de comidas, papéis usados, garrafas de vidro e de plástico também, papelão, plástico, entre outros e afluentes. E o que são afluentes? Temos lá explicando, são resíduos líquidos, resultantes de processos industriais ou domésticos, que em muitos dos casos acabam sendo destinados aos rios. A poluição dos rios é um problema que ocorre em milhares de cidades no Brasil e no mundo. Não é só aqui no Brasil, gente, é no mundo todo. E não é só esse Rio Negro, são vários rios do Brasil que estão nesse mesmo estado. Então, precisamos nós, como a população, né, tomarmos consciência de que nós não podemos deixar que isso aconteça, certo? Então, vamos lá
temos a tarefa de casa. O que nós temos na tarefa de casa, pessoal? Diz assim, você já observou a poluição de rios próximos à sua moradia ou à sua escola? Então, o que a prof quer que vocês façam? Eu quero que vocês busquem, realizem uma pesquisa na internet. Caso você não tenha um rio próximo à sua residência, tá? Você vai estar pesquisando um rio importante da sua cidade, aqui da nossa Curitiba, um rio importante de Curitiba, tá? E vai buscar e saber como é que está a qualidade desse rio. Tem muita poluição, não tem poluição, tá? Você vai ali escrever, tá? Com poucas palavras, não temos um espaço muito grande ali, tá? Você vai escrever como é que está este rio. Está poluído, não está poluído, como é que está a qualidade dele, tá? Você vai escrever ali, com poucas palavras, certo? Essa é a sua tarefa de casa, ok? Muito bem, espero vocês para a próxima aula. Até mais, tchau pessoal!